Olha, para os moleques eu diria que tome cuidado que normalmente as mulheres só suportam a acessibilidade masculina até a página 3, né? Se o cara for excessivamente chorão, normalmente pode dar problema. A ver os últimos textos e falas e comentários das feministas ao longo dessa semana, a gente fica se perguntando, afinal de contas, por que elas não propõem logo de uma vez o extermínio dos homens heterossexuais? É claro que não há dúvida que existe sim violência contra as mulheres, que sim a história tem sido bastante dura com muitas mulheres. Isso tudo é verdade. Isso tudo é verdade e é importante que o mundo se torne menos ruim do que ele já é, apesar de que, no final das contas, as coisas nunca melhoram completamente. Mas, independente desse fato, a verdade é que o discurso feminista tem se tornado cada vez mais virulento, a ponto de se levantar a hipótese que, de repente, os homens não merecem o amor das mulheres, por serem tão machistas, patriarcais e opressores. Não seria importante, de repente, fazer uma transformação completa da mentalidade masculina a ponto dos homens pensarem, se sentirem e agirem completamente iguais às mulheres? Nesses estudos de sexualidade contemporânea, que é uma questão que às vezes parece ser a coisa mais importante da face da Terra, sem querer deixar de reconhecer que para as pessoas que têm as suas vidas tomadas por questões assim, sem dúvida nenhuma, é fundamental. Mas uma coisa que me chama a atenção é a nova onda ao redor do tema da chamada masculinidade tóxica. Até o coitado do Philip Roth, grande escritor americano, já foi criticado, dizendo que seus personagens sofriam de masculinidade tóxica. Naquele momento, significava basicamente que os personagens deles, os personagens masculinos, gostavam de mulher. Eu acho que, basicamente, a relação com masculinidade tóxica, no final das contas, é essa. Todo mundo que tem lembranças de escola sabe que sempre existiu uns meninos que eram meio babacas na escola. E, na verdade, esses meninos babacas, com o passar do tempo, alguns deixavam de ser babacas e, no final das contas, ficava claro que eles eram babacas. Eles ficavam reduzidos à sua condição, inclusive porque às vezes não sabia nem falar com as meninas e tal. E a impressão que dá é que hoje, nesse bojo de uma crítica radical do que seriam qualidades masculinas clássicas, o debate sobre sexualidade contemporânea, que me parece excessivamente enviesado de uma forma um tanto contrária ao que se chamaria de um comportamento heterossexual tradicional, ele acaba demonizando de alguma forma algumas qualidades que são historicamente associadas à ideia da masculinidade ou virilidade, assim como se fala no clássico História da Virilidade, organizado por alguns historiadores franceses, existe aqui no Brasil, publicado pela Vozes, em que qualidades como autocontrole, a possibilidade de você não se entregar excessivamente às emoções, você lidar com situações de risco, você ser estimulado a ser corajoso, que são qualidades relacionadas à virilidade, segundo esse estudo histórico, desde a Grécia e Roma. Afinal de contas, a questão é a seguinte: por que é necessário se fazer uma crítica tão radical à masculinidade, fora a minoria de idiotas, de violentos e tal, o dano acaba caindo, inclusive, sobre as próprias mulheres que se interessam por homens, porque eu lembro, há algum tempo atrás, uns sujeitos aqui do Brasil fazendo uma espécie de manifesto em que eles pediam direito
Eles exigiam o direito de ter medo, o direito de ganhar menos do que a mulher. É claro que pode acontecer do cara ganhar menos do que a mulher, normalmente isso ainda cria muito problema. Eu acho que vai continuar criando problema, sem entrar no mérito se isso é cultural ou biológico. E direito de ter medo. Na verdade, o que eles estavam pedindo era o direito de colocar a namorada na frente do ladrão, se o ladrão aparecesse. É evidente que sempre foi difícil ter coragem, sempre foi ter autocontrole, isso não é a qualidade unicamente de homens, mas a ideia de que homens devem ter coragem, autocontrole, ter disciplina, a capacidade de lidar com emoções, isso sempre fez parte da identidade masculina. Acho que a pergunta que tem que ser feita, e às vezes eu acho que esses teóricos não fazem, é em que medida essa tal identidade masculina não está associada ao desejo do próprio homem pela mulher e ao desejo da mulher pelo homem. E na medida em que se faz uma campanha que o sociólogo inglês Frank Furedi chamou de guerra contra a masculinidade, algumas semanas atrás, você não destrói a própria relação de desejo entre homem e mulher. E depois ficam dizendo por aí que os meninos perderam o interesse pelas meninas. A gente parece estar vivendo uma situação diferente dessa, que é a seguinte: a revanche. É evidentemente há uma revanche. Quer dizer, evidentemente agora o homem está no lugar do mal, né? Como a gente viu aqui, pelo menos a maior parte dos pecados que a gente viu aqui, evidentemente o homem é o foco. Ele tem que ser homem heterossexual. Ele tem que ser interditado. Ele não tem direito de ter o desejo que ele tem. Tudo que brota dele é tóxico. A mulher que se volta a ele, como no primeiro que a gente viu das mulheres que querem ser bonitas, sedutoras, estão cometendo um pecado porque estão se objetificando, certo? E, portanto, o homem heterossexual já está no lugar do Satanás para a narrativa da esquerda cultural americana. Na origem e no fim. Na origem e no fim. O que prova que as mulheres já detêm o poder da narrativa histórica hoje. Quer dizer, já empatou o jogo. Se os homens narraram uma história em que as mulheres estavam sempre no lugar do mal, agora as feministas narram uma história em que o homem está sempre no lugar do mal. Mas que é importante perceber que se você já tem uma situação em que há claramente uma condenação moralista, né, daquilo que a gente discutiu aqui, alguns exemplos, é a prova de que já se instalou uma narrativa moralista em que o homem é o tóxico e que o homem heterossexual é o causador de todos os problemas. Então, quem narra isso agora são as mulheres, mas especificamente o movimento feminista, portanto elas já são o poder, portanto elas já são as opressoras.